Quando viver parece existir, mas não fazer sentido. Nunca houve tanta gente viva e nunca houve tanta gente vazia. Vivemos numa época em que tudo é rápido, acessível e possível, e ainda assim, muita gente acorda todos os dias com a sensação de que algo está faltando. Não é dinheiro, não é amor, não é sucesso. É algo mais silencioso, mais difícil de explicar. É a sensação de viver sem direção, de existir sem sentido, de estar em movimento, mas não estar indo para lugar nenhum. Esse é o vazio existencial. E ele não grita, ele cansa. Carl Jung dizia que o maior sofrimento humano não nasce da dor em si, mas da perda de sentido. Quando a vida deixa de ter significado, o indivíduo começa a se fragmentar por dentro. Ele continua funcionando, trabalha, conversa, sorri, mas já não se reconhece. E o mais perigoso, ninguém percebe. Vivemos em um mundo que recompensa aparência, desempenho e adaptação. E aqui entra Maquiavel. Ele entendia como poucos que o ser humano aprende cedo a usar máscaras para sobreviver. Não por maldade, mas por necessidade. Para ser aceito, para não ser descartado, para manter algum controle. O problema é que com o tempo, a máscara cola no rosto, e quando você tenta tirá-la, já não sabe mais quem é sem ela. O vazio começa aí. O vazio não é preguiça, é desconexão. A falta de propósito não surge porque você é fraco. Ela surge porque você viveu tempo demais desconectado de si mesmo. Desde cedo somos treinados para corresponder. Correspondemos às expectativas da família, às exigências da sociedade, ao ritmo do mundo. Aprendemos o que dá dinheiro, o que gera status, o que parece sucesso. Mas quase nunca aprendemos a perguntar: o que faz sentido para mim? Jung chamaria isso de afastamento do self, o centro verdadeiro da psique. Quando o indivíduo vive apenas para fora, ignorando suas inclinações internas, seus símbolos, seus valores profundos, ele se torna um estranho para si mesmo. E o estranho sempre assusta. Por isso, tanta gente foge do silêncio, do descanso, da solidão. Porque quando tudo para, o vazio aparece. O vazio moderno é um produto do nosso tempo. Antigamente, o sofrimento vinha da escassez. Hoje, ele vem do excesso. Excesso de informação, excesso de comparação, excesso de estímulo. O propósito não é um destino, é um processo. Aqui está uma verdade que poucos aceitam. Propósito não cai do céu e não aparece pronto. Jung dizia que o sentido da vida se constrói à medida que o indivíduo se torna quem ele é. Isso exige confronto com a própria sombra. Tudo aquilo que você evita, reprime ou finge não ser. O vazio existe porque você ainda não integrou partes de si mesmo. E isso é normal, humano, doloroso. Maquiavel, por outro lado, nos lembraria que o mundo não vai parar para você se encontrar. Ele continuará exigindo resultados, presença, força. O erro não está em jogar o jogo. O erro está em esquecer quem você é enquanto joga. Propósito não é abandonar o mundo, é habitar o mundo sem se abandonar. Quando o vazio vira doença, ignorado por muito tempo, o vazio vira ansiedade. Depois, vira apatia. Depois, vira depressão. Não porque a pessoa é fraca, mas porque viver sem sentido consome energia vital. É como empurrar um carro sem saber para onde ir. Muita gente hoje não quer morrer, só não sabe mais como viver. E isso não se resolve com frases prontas, nem com motivação barata, nem com produtividade forçada. Se resolve com verdade. Encontrar sentido não é ficar feliz, esse é outro erro moderno. Achar que propósito é felicidade constante. Não é. Propósito é acordar cansado, mas sabendo por quê. É sentir dor, mas entender o sentido dela. Jung dizia que a dor sem significado destrói. A dor com significado transforma. E Maquiavel lembraria: quem não entende a si mesmo se torna facilmente manipulável. Pelo sistema, pelas promessas vazias, pelos discursos prontos. Uma pessoa sem propósito aceita qualquer coisa que alivie momentaneamente o vazio. E isso é perigoso. O primeiro passo não é saber,
é parar de fugir. Talvez você esteja esperando uma resposta clara, uma revelação, um chamado. Mas o começo quase sempre é mais simples e mais difícil. É parar de fugir, parar de se anestesiar, parar de se comparar, parar de viver no automático. O vazio não é seu inimigo, ele é um sinal, um aviso de que algo em você pede espaço. Uma verdade final e honesta. Você não vai encontrar propósito vivendo a vida dos outros, nem tentando agradar todo mundo, nem se tornando aquilo que esperam de você. Propósito nasce quando você assume o risco de ser quem é, mesmo que isso custe aprovação, conforto ou aplauso. Isso exige a profundidade de Jung e o realismo de Maquiavel, conhecer a própria alma, sem ser ingênuo sobre o mundo. Talvez o vazio que você sente hoje não seja o fim. Talvez seja o começo de uma vida mais verdadeira, menos performática, mais sua. E isso já é sentido. Se isso ecoou em você, talvez não seja coincidência.